Oi, pessoal, como vocês estão? Então, hoje a gente vai continuar a nossa aula 5, né? Essa aqui é a aula 6. E hoje a gente vai ver trabalho, né? Na aula passada vimos energia. Mas antes eu queria conversar um pouquinho com vocês. Hoje não vai dar pra me ver, minha câmera ainda tá com probleminha. E eu queria dizer que eu tô com saudade de vocês, de ter alguma interação, de vocês mandarem mensagem, ou tirar dúvida, ou até mesmo para falar sobre estudo, ou sobre a vida, tá? Então, se vocês quiserem, precisarem, por favor, me mandem mensagem, conversem comigo. Conversem com a gente tá aqui pra vocês, tá certo? E é isso, eu sei que não dá pra eu ver todos vocês, o que é uma pena. Eu sei também que a aula EAD às vezes a gente acha assim meio chato, né? É muito melhor a aula presencial, onde a gente pode trocar energias, trocar conversas olho no olho. Mas essa é a ferramenta que nós temos no momento. Vamos usá-la da melhor maneira possível, então, por favor, mandem mensagem, conversem, tirem dúvidas, tá bom? Ou conversem sobre algum problema que talvez a gente possa ajudar, tá certo? E antes de começar o assunto em si, eu queria ler para vocês essa frase do Mandela, que foi uma frase que me acalentou muito durante um tempo, até hoje. Ela me acalenta e diz assim: não me julgue pelo meu sucesso, me julgue por quantas vezes eu caí e consegui me levantar. Mandela é um ser humano incrível, né? Dispense apresentações, e essa frase me acalentou muito, como eu disse pra vocês, porque a gente vive numa sociedade muito imediatista, né? Então a gente quer ter o sucesso, a gente quer tudo muito rápido, mas aqui mostra justamente assim o valor de você conseguir se levantar depois de uma queda, depois de você conseguir se sobressair diante de um problema, por menor que ele pareça, por talvez gigante, um problema gigante. Então, esse é o verdadeiro valor, né, da gente conseguir isso. E é isso. E qualquer coisa, falem que eu estou aqui, tá bom? Então, vamos para a física agora. Então, a gente vai começar hoje com o trabalho. Tem muita relação com energia, que foi o que a gente viu semana passada, não, na aula passada, perdão. E o que acontece? O trabalho, ele é uma grandeza. Eu sei que no dia a dia trabalho, né, é algum serviço, alguma atividade que a gente realiza e a gente é remunerado por isso, certo? Só que na física o trabalho é uma grandeza. E o que seria essa grandeza? A grandeza, ela é algo que pode ser quantizado, a gente pode atribuir um valor a isso. Então a gente calcula o trabalho, porque o trabalho é a energia que ela é fornecida ou retirada de um objeto através da aplicação de uma força. E com isso gera um deslocamento. Sei que fica um pouco abstrato, mas a gente vai ver no exemplo aqui, vai ficar melhor. Por exemplo, aqui a gente tem essa moça puxando essa caixinha. E o que acontece? Nesse sistema a gente tem a força, que essa menina está aplicando nessa corda. A gente tem o deslocamento e a gente tem a caixa, certo? Então, ela está realizando um trabalho motor, porque ela fornece energia a esse sistema, ela está fornecendo energia a essa caixa. Porque os seus músculos, né, estão realizando trabalho, ela está usando a energia dela para aplicar uma força nessa caixa e essa caixa se deslocar, certo? Então, o trabalho é essa medida dessa energia que é transferida para esse corpo em razão da aplicação da força, no caso essa aqui, certo? E que, consequentemente, gera um deslocamento, tá bom? Só que o que acontece? A gente tem esse trabalho motor, como eu falei para vocês, que é um trabalho que fornece energia ao sistema, que no caso é o trabalho dessa menina, mas a gente também tem um trabalho que ele é um trabalho de resistência, vamos dizer assim, um trabalho contrário. Então, aqui vamos supor que a gente tem uma força de atrito puxando essa caixinha para trás. Então, vamos dizer assim, um chão áspero, por exemplo. Então, é mais difícil da gente puxar a caixa, né, num chão áspero. Então, é uma força contrária ao movimento, seria um trabalho resistente. Por exemplo, a força de atrito, certo? Então, aqui a gente vai ver os tipos de trabalho. O primeiro é o trabalho de uma força constante e paralela ao deslocamento. A gente tem esse senhor, né, esse moço empurrando essa caixa também, e o deslocamento é nesse sentido, ou seja, paralela. A força e o deslocamento são retas paralelas, lembrem lá da matemática, certo? Tá vendo aqui a força e aqui seria o deslocamento, então são paralelos, certo?
Então, nesse caso, como é que a gente calcula o trabalho? A gente vai calcular assim, trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento. Isso aqui é uma letrinha grega chamada tal e representa um trabalho. A gente também pode representar pelo W, né, de work. Então, aqui a gente tem o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento sofrido por esse corpo. Isso quando a força e o deslocamento forem paralelos, certo? Outro tipo de trabalho, nesse daqui, a gente vai usar algumas relações de ângulo, então eu vou precisar um pouquinho da matemática aqui, tá bom? Mas nada muito de outro mundo. Outra coisa, a frase do Mandela, né, fala sobre a gente levantar e das quedas, né? Então, assim, em física, hoje eu amo, é uma matéria que eu realmente adoro, eu sinto muito prazer, eu preparo essa aula com muito carinho para vocês, mas eu caí muito também, então, e isso é muito importante vocês terem, né, essa consciência, assim, que a gente vai cair muitas vezes, mas o importante é levantar todas elas. Então, fazer exercício, errar e... Porque eu sei que a matéria é muito estigmatizada, eu sinto muito de não ter tido tanto contato com vocês, né? Para poder fazer com que vocês quebrem um pouquinho esse estigma e me deem uma chance a Yasmin, uma chance a física. E porque quando a gente aprende, é muito gostoso, é muito bom. É uma vitória, né? A gente levanta de uma queda, então é muito bom. Então eu sei que às vezes a gente olha assim essas fórmulas e, meu Deus, o que é isso? Mas quando a gente consegue fazer o exercício, é muito gratificante. E é um sentimento assim de que todo mundo pode. É uma coisa assim possível para todo mundo, tá bom? Então, caso estejam tendo dificuldade, falem comigo, tentem fazer exercício. Se não estiver entendendo, eu explico de outra forma, mas não desistam. Né? Levantem sempre, não desistam, tá bom? Então, aqui a gente vai para esse outro tipo de trabalho, que é um trabalho de uma força constante, e ela não é paralela ao deslocamento. Então, o que vai acontecer? Naquela outra, vocês lembram, eu tinha aqui uma força, certo? E nesse sentido também eu tinha deslocamento, eram paralelos, certo? Aqui eu tenho uma força e aqui eu tinha um deslocamento, certo? Só que agora eu tenho a força, que forma esse ângulo θ, e o deslocamento, que no caso o deslocamento vai ser para cá, certo? Tá vendo que forma um ângulo entre os dois? Então eu preciso levar em conta isso. Por quê? Por que a gente leva em conta ângulo, né? Porque somente as forças que elas estão na mesma direção do movimento, somente essas executam trabalho. E eu preciso também explicar uma coisa para vocês. Vocês sabem a diferença de direção e sentido? Muitas vezes a gente fala, tô sem sentido para a vida. E vamos lá. Direção, a gente tem exemplo. Leste-oeste. Leste, direita, né? Oeste, esquerda. Então, assim, isso aqui é uma direção, leste-oeste. Qual o sentido? O sentido pode ser o sentido para o oeste ou o sentido para o leste. Se não ficou claro ainda, então vamos fazer de novo. Aqui eu tenho a direção norte-sul. Aqui norte em cima, sul embaixo. Essa é a minha direção. Mas qual é o meu sentido? Meu sentido é apontado para o norte. Meu sentido é sul. No caso aqui seria norte-sul. Aqui seria sul-norte. Deu para entender? Então, direção é como se fosse a estrada. E o sentido é justamente para qual lado da estrada você está indo, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente tem a força e o deslocamento, né? Quando eles estão na mesma direção, aí sim, essa força ela executa um trabalho, certo? Aqui, estão na mesma direção. E aqui, no caso, estão em direção distintas, né? Então, por isso a gente faz uma relação com o ângulo, tá certo? Para como se fosse, assim, se a gente colocasse na mesma direção, como que ficaria esse valor. Então, por isso que a gente calcula com o ângulo, é para tirar essa diferença, né, de direção. Então, vamos lá. Porque lembrem, somente forças que estão na mesma direção executam trabalho. Então, por isso que a gente faz essa análise com o ângulo. Por isso que essa fórmula é FD, que é igual ao anterior, tá vendo? Só que aqui a gente coloca vezes o cosseno do ângulo. Mas o cosseno ele vai dar? Sim, gente, ele sempre dá, tá certo? Então, não precisa calcular nem nada do tipo, tá bom? Então, aqui a gente tem a força, a gente tem o ângulo entre a força e o deslocamento, tá certo? E a gente tem o deslocamento que o corpo sofreu, tá bom?
E lembrando que esse cosseno é o ângulo formado, vai ser o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento sofrido pelo corpo, tá bom? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de um trabalho de uma força que é constante e que não é paralela ao deslocamento, certo? Aqui, aqui tá o deslocamento, né? E a força aqui tá formando 90 graus. Preciso que vocês anotem, talvez, que o cosseno de 90 é zero. Então, no caso aqui, meu trabalho vai ser zero, certo? Aqui tá vendo que eu tenho a mesma direção, mas eu tenho sentidos opostos, né? Posso ter a mesma... E aqui, ó, eu tenho a mesma direção, mas o mesmo sentido. E aqui eu tenho a mesma direção e sentidos opostos, tá bom? Então, vamos lá. Dependendo do valor de θ, o trabalho de uma força pode ser positivo, negativo e nulo. Então, vamos ver. Positivo, o trabalho motor, como eu falei para vocês, é aquele em que ele... como se ele inserisse energia, fornecesse energia ao sistema, tá? Então, a força atua no sentido do deslocamento. Aqui, tá vendo a força no sentido do deslocamento. Com isso, o trabalho é máximo, porque eu tô fornecendo energia a esse sistema. Vamos supor aqui, eu tô puxando essa caixinha, né? O trabalho ele pode ser negativo, que eu falei para vocês, que é o trabalho resistente. Como, por exemplo, a força de atrito, vocês lembram lá no primeiro slide, certo? Então, a força atua em oposição ao sentido do deslocamento, certo? Então, aqui nesse caso, né, eu tenho a mesma direção, mas eu tenho sentidos opostos. Então, o meu trabalho vai ser negativo, tá bom? E nulo, a força é perpendicular, lembrem, perpendicular é quando forma 90 graus, tá bom? Ao sentido do deslocamento do corpo, ou seja, θ igual a 90 graus. E aqui, ó, o cosseno de 90 graus é zero. Então, se a gente pegar ali a fórmula, que é o trabalho, vai ser igual a F vezes D vezes o cosseno. Nesse caso, vai ser força vezes o deslocamento, só que o meu cosseno é zero. E quando eu multiplico qualquer coisa por zero, dá zero. Então, por isso o meu trabalho vai ser zerado nesse sentido, tá bom? Quando o meu ângulo for 90 graus, aqui, por exemplo. Tem até um exercício com isso e eu fiz as resoluções à mão, tirei foto, eu até tinha escaneado, mas não ficou tão bom quanto a foto. Mas caso, né, vocês achem que ficou ruim para ver, é só me mandar a mensagem, tá bom? E aqui é o trabalho da força-peso. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês e a gente vai destrinchando junto, tá bom? Eu coloquei aqui só para não perder tempo, que vocês sabem que eu demoro um pouquinho com essa canetinha. Então, vamos lá. Uma pessoa de massa igual a 75 quilos está em queda livre durante um bungee jump. Portanto, está caindo. Durante os primeiros 15 metros da queda, a velocidade de queda da pessoa é igual a 16 metros por segundo, ou seja, 57,6 km por hora. Considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo. Isso aqui lembra um pouco o que vocês estão vendo com a IAS, né? Para esse salto do praticante de bungee jump, calculamos o valor do trabalho da força-peso por meio da energia potencial. Então, vocês estão vendo que trabalho está muito intrínseco à energia. Então, muitas vezes a gente vai usar a fórmula de energia, tá bom? Então, aqui a gente tem a energia potencial gravitacional inicial, porque ele tem altura. Aí vocês lembram que é a massa vezes a gravidade vezes a altura inicial. E a gente também tem a energia potencial final, que é a massa vezes a gravidade vezes a altura final. E o que acontece? Ele quer o trabalho da força-peso. Então, o trabalho da força-peso vai ser a diferença entre essas energias. Porque lembrem, trabalho é uma grandeza. E uma grandeza é tudo que pode ser quantizado, certo? E o que acontece aqui? Eu tenho essa energia potencial gravitacional inicial e eu tenho a final, porque ele perdeu a altura. Ele pulou de bungee jump, né? Então, ele perdeu a altura. Então, inicial menos o final, certo? Com isso, a gente vai aqui só trocar os valores, que ele deu bem direitinho, né? Ele deu a massa, ele deu a aceleração da gravidade, que é 10, a altura inicial e a altura final. Então, aqui, o que aconteceu? Ele deu o valor, né, de 15 metros da queda. Durante os primeiros 15 metros, ele deu a velocidade constante. Então, foi isso que a gente usou aqui. A diferença de altura inicial e final, a gente usou esses 15 metros nessa continha. Então, veja. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui dá para perceber, né, que foi 15 da massa, 10 da gravidade e mantive, né, a altura inicial. Menos 75 da massa, 10 da gravidade e a altura final. O que acontece? Eu coloquei em evidência, porque eu tenho esse mesmo valor aqui,
75 vezes 10, que é 750, né? E esse valor aqui, isso vocês acredito que vão ver lá na matemática, mas mesmo assim tô dando uma pincelada aqui, tá bom? Então, como é que a gente coloca em evidência? A gente coloca o que tem em comum para fora, aqui, seria isso daqui, e a gente coloca entre parênteses o que restou. Então, a altura inicial menos a altura final. Com isso, ele deu que era 15 metros, então por isso eu substituí aqui, tá bom? E quando a gente multiplica, dá esse trabalho da força-peso. Então, a gente precisa ver que o trabalho da força-peso, nesse sentido, né? Se a gente vai levantar um objeto e tudo mais, por exemplo, essa caixinha, eu vou levantar. Mas eu acho que vocês viram com a Yasmin que aqui a gente tem a força a aceleração da gravidade. A gravidade é uma aceleração e ela tá para baixo. E aqui eu tô tentando levantar essa caixinha, então eu tô fazendo um movimento que é contrário à gravidade, certo? Então, com isso a gente tem que atentar bastante ao trabalho da força-peso e que muitas vezes a gente vai usar a fórmula da energia, tá bom? Então, aqui, como a gente viu no slide anterior, o trabalho acabou sendo positivo, certo? Porque se é uma subtração, ele poderia dar positivo ou negativo. Então, a gente vai ver por quê. O sinal positivo do trabalho significa que o esportista ganhou energia cinética com o trabalho da força-peso. Então, quando a gente realiza o trabalho, né? Se o trabalho for motor, ele vai dar energia ao sistema, certo? Então, aqui no caso, a distância entre o esportista, né, o pulador de bungee jump, não sei como se chama a pessoa que faz isso, entre ele e a Terra diminuiu, ou seja, sua energia potencial gravitacional diminuiu. Mas lembrem, a energia cinética é a energia do movimento. Então, quando a gente perde cinética, a gente ganha potencial gravitacional. Lembram da aula passada? Então, vamos lá. A unidade de medida do trabalho no Sistema Internacional de Unidades é o Joule. Por quê? Porque muitas vezes a gente calcula entre a diferença de energias, que é o que ele diz aqui, certo? Quando um objeto qualquer está sujeito somente à ação da força gravitacional, o trabalho dessa força é a medida da transformação de energia potencial em cinética. Como eu falei aqui, vamos supor que a gente solte esse bloquinho. Quando a gente solta, ele vai perder energia potencial gravitacional, que tem relação com a posição, né, com a altura, e ele vai ganhar cinética, ele vai começar a se movimentar, certo? Com a variação da energia cinética de um objeto que cai, corresponde à diminuição da sua energia potencial, como a gente viu também na aula passada. Podemos calcular o trabalho usando a diferença entre energia potencial inicial e energia potencial final. No caso, aqui em cima eu tenho uma energia potencial, aqui embaixo eu tenho outra. E lembrando que essa energia potencial gravitacional é convertida em energia cinética, que é o que acontece aqui, tá bom? Então, aqui a gente tem essa foto dessa pessoa muito corajosa, jamais faria isso. E o que acontece? Ela tem uma força-peso, certo? Aqui tem uma força-peso. E aqui eu também tenho a gravidade, que é para baixo. Então, ela tá vendo que a força tá no mesmo sentido do deslocamento, nesse caso. Então, por isso, o nosso trabalho vai ser positivo, certo? Ó, a força-peso de um salto de bungee jump realiza um trabalho motor, no caso positivo, em que é aumento da energia cinética, tá bom? No caso, ele vai perdendo o potencial gravitacional. Perdendo assim, lembre, energia não se perde, né? Ela se transforma. Então, essa energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética, tá bom? Uma foto linda, né? Lugar lindo. Coragem dessa pessoa. E aqui, o trabalho da força-peso. Então, seja um corpo de peso, lembrem, peso é igual a massa vezes gravidade, certo? Lembrem que a gravidade daqui, geralmente, a gente usa 10, né? Que se desloca entre dois pontos. O peso, eu acho que vocês viram com a Yasmin, lá em leis de Newton, é força resultante igual a massa vezes aceleração. Vocês lembram disso? Acho que ela viu com vocês, ou então vai ver. Essa fórmula aqui, ó, peso igual a massa vezes gravidade. Lembrem que gravidade é uma aceleração, certo? Aqui, ó. Para vocês fica mais fácil, porque não é outra fórmula, não. São da mesma família. Então, qualquer que seja a trajetória descrita pelo corpo, o trabalho da força-peso é o mesmo. Então, o que acontece? Aqui, lembrem, eu só dependo da altura, então não dependo da trajetória. Podem ver que daqui para cá eu tenho a mesma altura. Isso aqui eu vi lá em energia com vocês também, mas eu acho que quando eu fiz o desenho,
o meu vídeo ficou na frente, mas é esse desenho aqui. Então, o que vale é a altura. Aqui, se eu calcular... Meu Deus, que H feio. Aqui, se eu calcular, todas essas bolinhas vão ter o mesmo trabalho. Porque elas tiveram a mudança, né, da mesma altura, tá bom? Então, isso aqui importa. O trabalho da força-peso não depende da trajetória. Então, só depende da altura, da trajetória não. O trabalho da força-peso no deslocamento horizontal é nulo. Aí vocês me perguntam por quê. Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenho aqui essa caixinha, certo? E eu levantei ela e depois eu carreguei nas costas andando. Aqui tá o chão, tá? Isso aqui sou eu, carregando a caixinha. Certo? Então, o que acontece? Lembre que a gente tem que ter aquela relação com o ângulo, né? Então, aqui, eu levantei. Então, a força tá pra cá. Ai, meu Deus. A força tá pra cá, certo? E aqui tá meu deslocamento. O que acontece? Eu vou ter um ângulo de 90 graus entre os dois. Lembra que cosseno de 90 é zero? Então, o trabalho é FD cosseno, como eu mostrei ali naquele outro. Trabalho vai ser força vezes o deslocamento vezes o cosseno. Só que nosso cosseno aqui é 90 e o cosseno de 90 é zero. Então, o trabalho aqui vai ser nulo. Então, o trabalho é uma grandeza escalar. E o trabalho da força-peso no deslocamento horizontal, tá vendo que esse deslocamento aqui é horizontal, certo? Ele vai ser nulo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui seria um trabalho de uma força variável. É muito raro que caia, mas se cair é um gráfico. E o que é que a gente faz? A gente vai calcular a área desse gráfico. Eu acho que vocês estão vendo o início de geometria, né? Então, vocês vão calcular a área de figuras planas. Aqui a gente tem um trapézio. Então, vai ser base maior, essa aqui, mais base menor, vezes a altura desse trapézio sobre 2, tá bom? Então, aqui nesse exemplo, a força começou fraca, né? Depois ela aumentou, tá vendo o tamanho da setinha, o tamanho do vetor. Então, foi uma força variável, tá vendo? Ela começou em 20, a força e terminou em 100.